no tapetinho. Essa daí eu não Como é conheço, que é? não. Caiu no tapetinho. Eu conheço a do Segovinha. O pessoal vai mandar aqui na hashtag. O pessoal vai mandar aqui na hashtag. Caiu no tapetinho, já era. Acho que é isso. Caiu no tapetinho, já era. E hoje foi com um susto, né? Cadê a Botafogo. Maria Clara que sabe isso daí, né? Maria Clara vai dar uma ajuda para nós aqui. Caiu no tapetinho, já era, Maria Clara? Responde para nós aqui, que temos uma botafoguense aqui. Falou que sim, é isso mesmo. Aí o tapetinho do estádio Newton Santos, começou que o tapetinho não funcionou no começo do jogo, 2 minutos, o gol do Guarani do Paraguai, o Benítez. Aliás, achei que o Guarani do Paraguai fez um melhor jogo no primeiro tempo do que o Botafogo, né? Sim, mais do que as propostas, né? Sim, o Botafogo teve mais a bola, mas criou pouca perigo para o adversário, né? Enquanto que o Guarani do Paraguai, quando chegou, foi muito perigoso, inclusive teve um dos seus gols anulado, né? O lance do Marlon Freitas, que é o lance mais perigoso. O lance mais perigoso ainda assim numa finalização de fora da área. Para ter uma ideia, o Botafogo ficou com a bola no primeiro tempo 76% do tempo e finalizou 3 vezes, né? Foi o Botafogo com muito volume. Agora, o que o Guarani conseguia fazer muito bem era impedir que o Botafogo desse ao jogo aquele ritmo habitual dele, né? Porque o Botafogo, quando tem a bola, de trocar passe rápido, de chegar ao gol muito rapidamente. O Guarani obrigava o Botafogo a tentar costurar um pouco mais o jogo. Vale lembrar também, né, Mansu, que o Botafogo não entrou com 3 de seus titulares, né? O Lucas Perry, o Marçal e o Tiquinho. E tem uma questão, não sei se o Grafite pode nos deixar com mais clareza a respeito desse assunto. Tem a impressão, Grafa, que quando um jogador... Você vê, o Botafogo jogou com 8 de seus titulares, né? E um deles, que hoje não jogou, foi o goleiro, né? Que não tem tanta influência assim quando o Botafogo tem a bola. Golaço do Hugo. Golaço do Hugo, né? Que jogou hoje no lugar do Marçal. Mas a impressão é que quando o Tiquinho entra no intervalo, até animicamente muda o clima do time, do estádio. Você acha que faz sentido o que eu estou dizendo, Grafa? Não, faz sentido pela característica dele, né? Característica dele de jogo, né? De lutar, de vibrar, de ser um jogador que está vivendo um grande momento, além de ser um grande jogador tecnicamente. O principal jogador do Botafogo na temporada. A característica dele já incendeia a equipe naturalmente. E o torcedor também tem uma sintonia muito grande da torcida do Botafogo com o time esse ano. E quando o Tiquinho está em campo é outro Botafogo, realmente. O segundo tempo foi muito diferente, né? Foi o Botafogo que a gente está mais acostumado a ver, um Botafogo impositivo, um Botafogo que pressiona o adversário, que é veloz, que chega com facilidade à linha de fundo. E aí o gol estava ficando cada vez mais maduro, saiu o primeiro, o Botafogo continuou em cima e parecia que estava na cara que o segundo gol ia sair, né, Manso? E o Botafogo tem estado numa fase tão iluminada que ele consegue encontrar as soluções para os jogos, né? Jogos que por vezes parecem um pouco mais travados. Segundo tempo, o Botafogo conseguiu construir um pouco mais a sua maneira, né? Ter um ritmo de troca de passe mais rápido. Então, tem algumas coisas no Botafogo para a gente observar, e não significa que isso sejam sinais ruins. Desde que assumiu, o Bruno Lage faz o time ter, eventualmente, alguns comportamentos um pouco diferentes do que eram com o Luiz Castro, e isso era inevitável que acontecesse, porque ele precisa comandar um time de acordo com as questões que ele acredita. E mais, os adversários vão vendo o que o Botafogo costuma fazer, e o Botafogo vai precisando construir algumas das suas alternativas. Então, o Botafogo hoje me parece um time que aposta numa pressão ofensiva por muito mais tempo, quase como algo sistemático do seu jogo, muito mais do que o time do Luiz Castro, o que leva a linha defensiva a jogar um pouco mais longe da sua área. O Botafogo com o Luiz Castro era um time que assim que não conseguia imediatamente roubar a bola, ele retraía um pouco mais para defender a área e tinha defensores... Aqueles 15 segundos de pressão, não recuperava, já se recolhia e ficava menos exposto. E tinha Adrielson e Cuesta ganhando muitos e muitos duelos defendendo a área, o que era um dos grandes pontos fortes do time. A gente tem visto esses jogadores serem obrigados a combater um pouco mais longe da área em alguns momentos, ou correr para trás por causa de bolas que eventualmente entram às costas. É um novo comportamento em momentos de jogo, algumas coisas diferentes acontecendo. Hoje ele inicia também com o Marlon Freitas, vindo buscar entre os zagueiros, com uma saída de 3, e os laterais já iniciando as jogadas mais altos, mais adiantados. E eram jogadores que vinham, eles vinham o Botafogo construindo junto, e eles vinham se aproximando, recebiam quase sempre em progressão, e não já posicionados mais no campo de ataque. No segundo tempo me parece que eles voltam a ter um comportamento mais próximo
do que era o habitual do Botafogo. Então, é natural que essas pequenas questões apareçam e surjam até como variações de jogo para o futuro. Mas, em alguns momentos, o time teve uma ou outra dificuldade. Agora, continua sendo um Botafogo forte porque se foi colocado diante de um jogo com muita dificuldade, um adversário que se fechava inicialmente com 2 linhas de 4, mas os jogadores de lado vinham defender o lado do campo. Por vezes eram 6 jogadores na última linha, mas 3 ou 4 protegendo a entrada da área, travando muito o jogo do Botafogo. E o Botafogo conseguiu resolver um jogo muito desafiador. E enfrentou o adversário com jogadores técnicos, né? Você percebe, por exemplo, o Benítez, o Camacho, né? 2 jogadores especialmente que jogam na frente no Guarani do Paraguai. Jogadores você percebe que tem refino técnico, né? Para resolver os lances. O Camacho, acho que foi o Camacho que fez o gol que foi anulado. Mas um lance muito plástico, um golaço que ele faz e o gol acabou sendo anulado depois, né? Por impedimento. É só um detalhe que parece também ser uma tendência com o Bruno Lage a partir de agora, cedo para a gente dizer. Mas sempre que ele, segundo jogo seguido em que ele se vê diante da perspectiva de ter que atacar um adversário bem fechado. Era o Coritiba, que acabou até sendo um time que no início tentou e foi jogar, né? E quando se viu em desvantagem, aí foi mesmo jogar e deu o contra-ataque ao Botafogo. E hoje o Guarani. Ele optou por não ter 2 pontas e sim um meia partindo da direita, no caso do Sauer. Contra o Coritiba com mais né? Eu acho que está tentando dar confiança. Também. E foi um jogador contratado e que o Botafogo apostou muito nele, né? Um canhoto, um jogador, né, de boa habilidade e que estava meio esquecido no elenco, né? Eu acho que ele aos poucos está tentando trazer. O Sauer já fez um bom jogo contra o Coritiba e hoje começou como titular, hoje não foi tão hoje bem, menos né? do que contra o Coritiba. E depois entrou o Júnior Santos, né? No lugar do Vitor Sá.